Bom dia, Carol. O dia vai ser agitado aqui em Brasília e finalzinho de semana chegando, né? Pois é, calma, mas nem tanto, né, Não Theo? tanto. Vamos lá. Nesse momento, o que está em questão é a delação premiada firmada por Mauro Cid nesse acordo com a Polícia Federal. Porque, segundo as investigações da Polícia Federal, nesse momento a gente fala em contradições e possíveis omissões de Mauro Cid ao prestar essas informações aos agentes da Polícia Federal. Exato. Ele é chamado pelo ministro Alexandre de Moraes para explicar o que o ministro chama de contradições entre o que ele disse na delação premiada que ele fechou no ano passado, em setembro do ano passado, com a Polícia Federal, e o que a Polícia Federal tem descoberto nas investigações que vem tocando desde então. Então, de acordo com o ministro, há uma contradição entre o que ele apresentou e o que a PF está descobrindo. No meio do caminho, há a sensação por parte de policiais que acompanham esse caso, dos investigadores desse caso, de que Mauro Cid omitiu uma série de informações. Omitiu, por exemplo, a reunião que aconteceu na casa do general Walter Souza Braga Neto, que era candidato a vice-presidente da República na chapa com Bolsonaro no dia 12 de novembro de 2022, que naquele encontro ficou decidido que haveria um plano com os kids pretos, as forças especiais do Exército, contra Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que ele omitiu, por exemplo, o plano de assassinato desses três personagens, Lula, Moraes e Alckmin. Então, há uma série de fatores, depois a gente vai se debruçar ao longo da programação com relação a essas pontas que ainda não foram completamente esclarecidas e que devem ser esclarecidas, ou pelo menos indagadas pelo ministro hoje, a Mauro Cid. Então, ele chega a esse depoimento às 14h no Supremo Tribunal Federal num cenário totalmente desfavorável. Primeiro de tudo, há um ineditismo, há algo excepcional, que é um depoimento que será prestado ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que normalmente escolhe um magistrado do gabinete dele, um juiz auxiliar, para tocar, para conduzir depoimentos como o de Mauro Cid, como aconteceu inúmeras vezes ao longo de todo esse processo. Inclusive na vez em que Mauro Cid teve a ordem de prisão dada por esse juiz auxiliar, depois de haver uma inconsistência de ele ter sido vazado um áudio em que ele havia dito, e a revista Veja publicou, que ele foi coagido a fechar o acordo de delação. Aquilo fez com que ele passasse mal, desmaiasse, tivesse a ordem de prisão e voltasse para a prisão e depois retornou para a casa dele. Então, e o segundo ponto que faz esse cenário ser desfavorável ao Mauro Cid é que a delação dele corre um risco real de ser rescindida. A lei que regulamenta as delações premiadas diz que a delação pode ser rescindida caso haja uma omissão dolosa por parte do colaborador, que é obrigado a contar o que sabe, tudo o que sabe, não pode deixar de contar nada. No caso de Mauro Cid, Carol, o que pesou foi o fato de ele não ter contado certas coisas e essas coisas muito graves terem aparecido, como, por exemplo, um plano para matar o presidente eleito do Brasil, um plano para matar o vice-presidente eleito do Brasil e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses fatos todos juntos complicam a vida de Mauro Cid. Mas o que acontece se a delação for de fato rescindida? Conversando, eu e o Eli Jonas Maia, repórter aqui da CNN em Brasília, com quem acompanha de perto esse caso, com quem tem acesso a essa investigação, uma investigação sigilosa, o que essas pessoas nos dizem? Que a delação, uma vez rescindida, caso o ministro Alexandre de Moraes concorde com esses argumentos e entenda assim, a delação seria rescindida, mas os benefícios cairiam os benefícios que Mauro Cid fechou com os policiais federais, com os investigadores. Mas as provas seguiriam válidas, as provas e os depoimentos prestados ao longo de todo esse período.